Boa noite. Nós somos alunos do primeiro semestre do curso de Direito da Faculdade de São Salvador e hoje nós estamos aqui tendo o privilégio de receber o professor Vanderlino Lima. Professor, eu quero te agradecer, na verdade, te dizer muito obrigado por o senhor ter aceitado esse convite de hoje estar aqui conosco, né? Onde iremos abordar 3 temas muito polêmicos hoje na sociedade. E dizer para o senhor, não tinha como não ser Vanderlino Lima. Com um currículo desse, né? Para vocês que de repente não saibam, o professor Vanderlino Lima é historiador, especialista em educação de culturas africanas, afro-brasileiras, indígenas, ativista dos movimentos sociais, negro e indígenas e, é claro, né? Professor da Faculdade de São Salvador e a UNEB Pafo. E hoje, professor, como eu acabei de falar, vamos conversar um pouquinho sobre vitimismo, dívida histórica e o tema também que está polêmico e está aí na nossa sociedade, que é a meritocracia. Seja muito bem-vindo, viu, professor? Eu que agradeço. Diomara, Augusto e Carlos, Thiago, interessante essas perguntas de vocês, porque são temas que, como vocês falaram anteriormente, pertinentes. Essa discussão da vitimização do negro e da negra, isso foi uma coisa colocada, imposta pelo livro didático. Eu sempre trago essas reflexões que o livro didático brasileiros, durante muitos anos, mas muitos anos mesmo da história do Brasil, foram muito perversos. É um termo assim um pouco duro, mas é a verdade, muito perversos. Eles foram muito equivocados. E isso não foi aleatório. Essa perversidade ou esse equívoco foi proposital, para discutir o que interessava às classes dominantes, às elites brancas do Brasil, e negar a importância desse homem negro, dessa mulher negra na sociedade, inclusive não permitir que a sociedade tivesse conhecimento da importância desses homens e dessas mulheres na economia brasileira. Mas, infelizmente, essa informação, esses equívocos acabaram tomando conta, construindo um paradigma extremamente equivocado, inclusive para que nós, homens negros e as mulheres negras, hoje, em pleno século XXI, ainda estejamos brigando, mas brigando mesmo, no bom sentido, para ocupar os nossos espaços. Então se construiu essa ideia de quando a gente reclama, quando a gente reivindica, quando a gente se organiza, quando a gente denuncia, a gente está dizendo que a gente é vítima. Nós não somos, nunca fomos e não seremos vítimas de coisa nenhuma. O que nós estamos discutindo são direitos constituídos como homens e mulheres, como seres humanos. Aqui há um racismo diferente do que acontece nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos você tem um racismo implícito na Constituição de 1786 e é explícito, ele é claro, ele é evidente. Aqui é um racismo que ele é velado por conta de algumas políticas que foram implementadas aqui, inclusive, mais uma vez, voltando ao livro didático, e é impossível não lembrar a Casa Grande Senzala de Gilberto Freire, que é uma obra, um clássico da sociologia brasileira, para entender todo esse processo da miscigenação, discutir todo esse processo de construção da própria sociedade. Mas Gilberto Freire entra numa leitura equivocada e afirma que aqui houve democracia racial. Ou seja, não houve escravidão, todo mundo viveu bem, todos frequentaram os mesmos ambientes, as mesmas escolas, ou seja, todos e todas tiveram as mesmas oportunidades? É claro que não. Então isso acabou criando uma leitura muito equivocada, porque é um tema que, quando vai ser discutido, as pessoas, por vários fatores, inclusive pela ignorância do desconhecimento, as pessoas, não, mas não há racismo não, o negro, ainda diz assim, que o negro que se autodiscrimina, reproduzem claramente o discurso do dominante.
Nós temos um problema muito sério no Brasil, do ponto de vista político, do ponto de vista étnico-racial, e as escolas brasileiras ainda, e as universidades brasileiras, mesmo com todas essas políticas públicas sociais, com a questão das cotas raciais e sociais, porque as cotas elas são raciais e são sociais, porque ela discute a questão do negro, do índio, do homem, do trabalhador, diria assim, do estudante oriundo da escola pública, das pessoas com deficiência física. Então ela se transforma também em cotas sociais. Mas, no entanto, o que fica mais evidente naqueles e naquelas que são contra essas cotas é porque vem com esse discurso da meritocracia. Minha gente, como é que a gente pode discutir meritocracia, Carlos Thiago, Augusto, Diomara, se nós temos um Estado brasileiro ainda ausente em várias instâncias da sociedade? Nós temos grupos sociais no Brasil, minha gente, que são totalmente negados pelo Estado brasileiro. Como é que a gente pode discutir meritocracia? Como é que a gente pode enfrentar o mercado de trabalho? Como é que a gente pode enfrentar essa disputa toda na sociedade se nós não somos oportunizados? Nós negros, o homem negro, a mulher negra, não tem oportunidade de ir para boas escolas, não tem oportunidade de ir para boas universidades, não tem acesso à informação, não tem acesso a toda essa gama cibernética agora, dessa nova linguagem, das tecnologias da informação. Se esses homens e mulheres, hoje que você vê as estatísticas da pobreza no Brasil e no mundo, e no Brasil especificamente, ainda é um índice altíssimo, quase que na totalidade, de homens negros, de mulheres negras. Como é que a gente pode discutir meritocracia dessa forma? A meritocracia é nada mais, nada menos do que afirmar um grande equívoco, que meritocracia é a ausência do Estado. É não discutir a ausência do Estado. É a desigualdade social, né? Com certeza. Mas eu queria saber se o senhor atribui as cotas das universidades à dívida histórica do nosso país, do nosso Brasil. As cotas, elas são, diria assim, uma das devoluções. Há uma dívida histórica no Brasil, não só com a questão do que trata o negro e a negra, não só com relação à universidade. Há uma dívida histórica no Brasil com relação ao homem negro e à mulher negra em todos os contextos, inclusive no mercado de trabalho. Quando você adentra, Diomara, as instâncias do poder no Brasil, você encontra poucos negros e negras no comando, diria assim. Não precisa ir muito longe, não. Entre nos shopping centers daqui de Salvador, entre nos shopping centers do Brasil afora, nas grandes lojas, que são chamadas dos grandes magazines. Olha a mão de obra que está lá. Observe a diferença que há com relação ao percentual da população das pessoas que se dizem brancas e as efetivamente negras. Os homens negros e os homens brancos, na sua maioria, no chamado subemprego, com todo respeito àquele cidadão, àquela cidadã que está ali fazendo o serviço de limpeza, enfim. Mas será que esse homem, essa mulher oportunizado, não teria condições também de assumir o comando? Mas quando se construíram as cotas, não foi para minimizar, desprezar, menosprezar, diminuir o negro, ao contrário. Porque há um discurso de algumas pessoas que são contrárias, que dizem, nós precisamos de uma escola de qualidade. Sim, nós precisamos de uma escola de qualidade. Só que esse discurso, Diomara, ele passou toda a República, mais de 100 anos de República, e essa escola de qualidade nunca aconteceu. E os índices, as estatísticas, pesquisas acadêmicas, de intelectuais, de homens e mulheres, pesquisadores e pesquisadoras renomadíssimas, pessoas seríssimas, pesquisas acadêmicas de intelectuais não só do Brasil, mas também de outras universidades do mundo, pelo mundo afora, da Europa, daqui da América, enfim, de África, trazendo à tona essa desigualdade dentro da escola brasileira, essa falta de oportunidade
de ter na universidade brasileira negros e negras. Eu vou falar por mim. Eu falo por mim enquanto negro, enquanto professor, que eu estou na militância acadêmica, docente já há muitos anos. E hoje eu me sinto muito feliz, estou muito mais feliz que quando eu chego nas universidades, sejam elas particulares ou públicas, que eu olho para a sala, eu vejo minha representação ali. Na sua maioria, homens e mulheres, estudantes, filhos negros e negras, filhos de trabalhadores, de operários. Quando é que nós vimos isso? Isso é um resultado das políticas públicas sociais que o Brasil construiu e desenvolveu nos últimos 13 anos. E mesmo assim, a população negra na universidade brasileira ainda é um percentual baixíssimo. Era 1,5%. Aumentou em mais 1,5% nesses últimos 13 anos. Então hoje a população de estudantes negros nas universidades brasileiras chega a 3%. Imagine, ainda é um percentual baixíssimo. E mesmo assim, nós já avançamos muito. Então dizer que não há racismo é ir de encontro a toda a história do Brasil. É, inclusive, provar em alguns contextos desconhecimento histórico. Porque como é que não há racismo? E por que será que até hoje nós temos problemas seríssimos nas nossas comunidades no Brasil afora? Quando a gente percebe que o Estado ainda está ausente na maioria das comunidades brasileiras, das periferias das cidades. E aí vem o discurso de que discutir cotas raciais tornar o negro menor. Já ouvi muito isso, né? E, no entanto, o que está inquietando, sabe o que é, Diomara? É que nós negros e nós negras estamos nos empoderando de sabedorias, estamos nos empoderando de conhecimento, estamos nos tornando homens e mulheres críticos, sábios, como sempre fomos. O que precisava era de oportunidade, e isso incomoda. Incomoda a elite pensante, não é só no Brasil não, no mundo. Mas a escola brasileira, e isso é importante observar, precisa, nós professores, professoras, estudantes, discutirmos isso com mais clareza. Inclusive a Lei 10.639 de 2003, que determina o estudo e o ensino da história e culturas africanas e afro-brasileiras nas escolas brasileiras, na universidade brasileira. A Lei 11.645 de 2008, que já propõe o estudo das culturas indígenas e afro-brasileiras. Então observe que há uma preocupação não só do curso de Direito, mas de todos os cursos aqui discutirem esses temas, todos esses temas, para humanizar, gente. E o curso de Direito especificamente, porque a gente sabe que as instâncias do poder ainda são muito conservadoras. Ainda há práticas extremamente conservadoras e a ciência jurídica, ela é também uma ciência social. E a gente precisa discuti-la nesse sentido. Por isso, quero parabenizar vocês e mando um abraço também para o professor Cristiano, que é o professor de vocês, né? De ATI, pelo trabalho que ele está fazendo aqui. Professor, queremos nos agradecer mais uma vez. Muito obrigada por essa oportunidade, rica oportunidade, porque cada minutinho que a gente passa por senhor em sala de aula, na entrevista, aprendemos mais, crescemos mais. Viu? Muito obrigada. Eu que agradeço e dizer o seguinte, que na verdade nós crescemos juntos, porque tudo isso é uma troca. Na sala de aula, na igreja, no clube, na família, onde quer que estejamos, nós estamos sempre trocando conhecimento e sabedorias.